Então, vamos lá, pessoal, para o nosso ponto 2, né? Propriedade dos fluidos. Eh, os fluidos, na verdade, como a gente já falou um pouco dele, e até vou ler o texto que é curtinho aqui para a gente ficar mais claro. Esclarecendo-nos sobre a propriedade dos fluidos, agentes e meios de ação do mundo invisível, construindo uma das forças e potências da natureza. O Espiritismo nos dá a chave de inúmeros fatos e coisas inexplicadas e inexplicáveis de outro modo. Fatos e coisas que passaram por prodígios em outras eras, coisas espetaculares, né, que na verdade tem explicação. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, senão desconhecida, pelo menos incompreendida, ou então, para melhor dizer, efeitos de todos os tempos conhecidos, pois que de todos os tempos se produziram, mas cuja lei se ignorava, é de cuja ignorância brotava a superstição. Então aqui ele fala o quê? Que muitas vezes os próprios fenômenos mediúnicos até hoje, né, se usa determinados fluidos para fazer a comunicação do espírito com o médium. E as pessoas continuam achando uma coisa sobrenatural, né? Eh, a materialização dos espíritos, que hoje é feita em bem menos grau, mas ainda existe centros no Brasil que fazem, né? É visto como uma coisa sobrenatural, é uma coisa de outro mundo, como costuma se dizer, né? E na verdade não há nada disso, é uma lei da natureza, só que as pessoas não conhecem essa lei, né? O plasma que é doado pelo médio, o ectoplasma, é através dessa substância, desse fluido, que a espiritualidade usa para que aquele espírito se materialize, né? Lembrando sempre que a materialização do espírito é que todos nós vamos poder vê-lo, até tocá-lo, né? Ele está naquele momento matéria, a matéria do nosso mundo aqui físico, né? Então, todos nós poderíamos vê-lo, médio ou não médio, né? Aqui ele cita também algumas propriedades do fluidos, né? São utilizados como os veículos do pensamento, como nós já falamos até no vídeo anterior, né? Através dos nossos pensamentos, né? Esse pensamento que pode chegar daqui à eternidade, a gente não sabe aonde, mas, por exemplo, chega daqui ao mundo espiritual em segundos, né? Ele precisa de um agente, alguma coisa que o leve até lá, né? É o fluido cósmico universal também. O corpo físico e o perispírito, como subprodutos do fluido cósmico universal, possuem fluidos específicos, sendo que o fluido vital é um dos mais importantes. Então, esse fluido vital, né, a gente também já falou em outras aulas, é o tal fluido da vida física, corporal, né? É a tal da gasolina, como eu costumo brincar, né? Então, cada um recebe uma quantidade desse fluido vital, né? E quando ele se extingue, a vida do corpo físico se extingue, né? Por isso, quando a gente acaba desencarnando, entre aspas, fora da nossa hora, da nossa programação, seja pelo um suicídio ou seja mesmo pelo um suicídio inconsciente, que a gente acabou desgastando o corpo físico além da conta, e a gente ainda tem fluido, ele é um processo de recuperação no mundo espiritual mais difícil, né, do que quando a gente esgota todo esse fluido. Eu costumo citar o exemplo do meu avô, ele desencarnou com 94 anos. Então, 2 dias depois, ele já estava dentro da casa da minha tia lá. Minha tia é médio de visão e já tinha contato com ele. Mas provavelmente o desligamento do corpo físico dele, do perispírito, foi muito fácil, né? Porque ele já tinha esgotado o fluido dele. E esse fluido, quando ainda existe nos corpos físicos, ele é uma amarra, vamos dizer assim, para o nosso corpo físico junto ao espírito. Claro que isso a gente sempre sabe que vai entrar a questão, né, da condição também da questão moral, do auxílio, etc. Mas não há dúvida que ele é um empecilho, né? Ele é uma dificuldade a mais. Muitas vezes os espíritos desencarnam e precisam passar por um tempo, pelo umbral, e não é nem por problemas morais ou grandes coisas assim, mas justamente por isso, porque às vezes encarnado um período antes do tempo, às vezes nem um período longo, mas por, sei lá, 2 anos, por exemplo, e ainda existia fluido. Então eles precisam passar numa zona transitorial, né,
para que esse fluido seja eliminado. É claro que aí vai entrar a questão moral, porque quanto mais moral a gente tiver, também mais auxílio teremos para que esse fluido, né, seja o mais rápido possível extinguido, né, com a ajuda da espiritualidade superior. Então, por isso que se fala muito na questão do sofrimento, às vezes do suicida, né? Isso não é regra geral, mas é o mais comum. Por quê? Justamente por isso, porque quando se tira a própria vida, se vai com às vezes uma carga de fluido vital muito alta para o mundo espiritual. E isso vai gerar um transtorno, vai gerar um problema, né? Porque não era para ser assim, né? Era para se esgotar esse fluido até o fim, né? Então, esse fluido realmente é muito importante para nós aqui encarnados, devido a isso, é a nossa gasolina. E quando ela se acaba, né, é muito mais fácil, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, Juliana, mas e se eu tive um acidente de carro? Então quer dizer que obrigatoriamente, né, ou um acidente de carro, né, ou outro tipo de acidente, uma morte, vamos dizer assim, violenta, necessariamente então eu vou ter que passar pelo umbral ou pela essa região até eliminar totalmente o meu fluido? Não necessariamente, porque nós não sabemos, né, se você tinha fluido ou não. Muitas vezes a sua programação era para sua morte ser violenta. Então, quando o seu fluido está muito perto do fim, você vai atrair uma situação para a sua vida que determine aquele momento. Assim como a gente estudou na aula passada sobre aqueles jovens que, por exemplo, desencarnaram de uma morte violenta para compensar lá vidas passadas, né? Então era a programação deles. Então, quando chega aquela idade, aquele momento que o fluido está acabando porque eles se programaram para isso, eles vão acabar atraindo alguma situação nesse sentido para a vida. Mas claro, né, que normalmente esse fluido vai se extinguir por uma morte natural, né, ou por uma doença do corpo físico, não por uma morte violenta, né? Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível, o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Aqui também ele está falando, por exemplo, que a gente pode ver num trabalho mediúnico, né? Nós, no trabalho mediúnico, não vemos, né, os fluidos que eles estão retirando de todos nós que estamos lá na segunda corrente, ou mesmo na mesa, como médium, e estão levando, né, os espíritos sofredores que ali são trazidos, né, para auxiliar eles. Mesma coisa na situação do passe, né? Nós temos um passe misto, que é uma doação de fluido do médium, e há uma doação de fluido do mundo espiritual através do médium. Então nós também não temos a visão para enxergar esses fluidos, ou a grande maioria de nós não tem, né? Então são fluidos espirituais, né? Porque são do mundo espiritual, mas agem também aqui no mundo físico. A gente apenas não o vê, né? Da mesma forma, utilizamos os elementos fluídicos condensados para construir os materiais existentes no plano físico, uma vez que a matéria é em todos os estados, o agente, o intermediário com auxílio de qual e sobre o qual atua o espírito, desencarnado ou não. Aqui ele relata que tudo é fluido cósmico universal, né? O tijolo que a gente constrói um prédio, uma casa, ele é uma matéria condensada, né, de algum fluido, né? Do barro e para colocar secar e assim vai, né? E ele é o agente intermediário de tudo, né? Nós precisamos tudo, né, para modificar as coisas, é a matéria. Então esse fluido ele é transformado em todo tipo de matéria, seja ela mais densa, seja ela mais leve. Certo, pessoal? Daqui a pouco nós vamos para o nosso ponto 3.